Fala galera, beleza? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo, dando continuidade à nossa série de como utilizar o Materialize, nosso framework front-end, eu vou explicar como que funciona o sistema de grid do Materialize, para que a gente consiga posicionar os itens na tela exatamente onde queremos, beleza? Na aula anterior, né, a gente viu como colocar esse slide aqui, automático e tudo mais. Então, vamos voltar aqui ao nosso VS Code. Eu vou só minimizar esse header aqui para a gente ter mais espaço. Vou colocar só um parágrafo aqui, vazio, aí comercial, NBSP. E aqui, como que funciona? Para trabalhar com o sistema de grid do Materialize, é bem similar ao Bootstrap. Ele funciona num sistema de linhas e colunas. Então, primeiro eu preciso acrescentar uma linha, para depois informar quantas colunas eu quero disponibilizar na tela do browser para poder trabalhar. Então vamos lá, primeiro a gente vai ter uma div aqui com a classe row, dá para entender, né? Linha, e depois uma div com a classe call, beleza. Só que aqui eu preciso informar quantas colunas eu quero disponibilizar na tela dependendo do tamanho do dispositivo que o usuário estiver acessando. Se eu tiver num celular, eu quero que ocupe, por exemplo, a tela toda, para ficar fácil de visualizar. Num tablet, pode ser que eu queira a tela toda também, ou talvez metade. Numa tela mais ampla, numa tela larga, talvez metade da tela também, ou até menos. E existem classes específicas para isso. Bom, vamos lá. Existem alguns prefixos de classe que representam cada um dos dispositivos, celular, tablet e desktop. Para o celular, nós temos o prefixo S de small. Para os tablets e iPads, a gente tem o M de medium. E para a tela larga, o L de large. Ou então o XL de X-Large, que é para telas extra grandes. Percebam que quando eu vou digitando aqui já aparece aqui uma lista de classes. Então vamos lá. A gente começa informando aqui quantas colunas a gente quer disponibilizar num dispositivo móvel, um dispositivo pequeno, que é o small. Então eu vou colocar aqui S e a quantidade de colunas. Se eu quero a tela inteira, eu vou colocar S12, porque é a quantidade máxima de colunas que o Materialize me dá para poder utilizar. Então, ficou fácil entender, né? Se eu tenho 12 colunas disponíveis, eu vou falar que eu quero que ocupe as 12 colunas, ou seja, a tela inteira. Já no próximo dispositivo, que é o tablet ou o iPad, representado aqui pelo prefixo M, suponhamos que eu queira que ocupe apenas a metade da tela. Então, vou colocar 6. Se eu tenho 12 colunas disponíveis para utilizar, se eu quero que use metade, então metade de 12 são 6. Então, coloco aqui M6. Agora, pode ser que eu queira que num tablet, iPad, eu quero que ocupe a tela inteira também, porque o tablet ou o iPad, quando ele está em pé, ele também fica com a tela um pouco estreita. Então, eu não preciso colocar M12, por exemplo, para que num tablet ou iPad ocupe 12 colunas. Se o dispositivo anterior, que é o celular, representado ali pela letra S, de small, pequeno, ocupa 12 colunas, eu posso omitir essa informação no próximo dispositivo. Então, o tablet e o iPad vai herdar automaticamente as características do item anterior, que é aqui o small, celular. Beleza? Então, eu já posso ir para o próximo, que é o meu large ou X-large. Vou colocar um L, que é de large, e vou dizer aqui que eu quero, por exemplo, que ocupe 6 colunas. Ok? E o X-Large, que é o próximo dispositivo, são dispositivos com tela extra grande, seria isso daqui, ó, XL. Eu posso dizer que quero que ocupe, por exemplo, 4 colunas, talvez. E aí fica a seu critério, tá? Mas vamos lá, vamos ver como funciona isso aqui, vamos entender. Dentro dessa div, eu vou criar um H5 aqui, com uma classe, por exemplo, Indigo Text, tá? E Center Align. Indigo Text é o nome da cor, tá? Meio azulado, meio roxo. E Center Align é fácil entender, né? Para centralizar o conteúdo. Eu vou digitar aqui Loren 5. Ok. Se eu vier aqui no navegador, já tenho aqui o meu texto. Está centralizado. Eu vou tirar o Center Align só para ficar mais fácil de entender aqui. Para ele começar lá do canto, tá? Começou lá do canto. Ele está ocupando metade da tela. E como que eu sei? Porque eu coloquei L6 para o tamanho de dispositivo grande. Então ele está vindo até aqui essa div. Vou colocar uma cor de fundo para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí. Aqui na div com a classe call, vou colocar aqui a classe gray para ficar com uma cor de fundo aqui, depois a gente tira. Podem ver, o texto ele é pequeno, mas a div ela ocupa 6 colunas. Só que eu quero centralizar isso aqui. Como que eu faço? Eu uso uma classe do Materialize chamada push.
Ele vai empurrar. E como que eu sei a quantidade de colunas que eu devo empurrar para a direita para centralizar? Vamos entender uma coisa. A gente faz uma conta muito simples aqui, muito básica. Se eu tenho 12 colunas para utilizar e essa div está usando 6, é só a gente fazer uma conta bem básica aqui. Se eu empurrar essa div 3 colunas para a direita, vai ficar 3 colunas para trás, certo? Então, essas 3 colunas que ficaram para trás, mais as 6 colunas que essa minha div está ocupando, já deu 9. Opa! Então sobrou mais 3 lá na direita, para completar as 12 colunas. Então, para que eu centralize um conteúdo, uma div, eu preciso fazer com que na esquerda e na direita eu tenha a mesma quantidade de colunas. Se eu tenho 3 colunas aqui e 3 colunas aqui do outro lado, obviamente que eu vou ter a mesma distância da direita e da esquerda, e consequentemente centralizando o meu conteúdo. Vamos fazer isso? Olha só, aqui eu vou colocar, antes do gray aqui, ó, eu vou colocar então essa classe push, um traço e o L, porque é no large, é no dispositivo largo, de tela larga que eu quero que aconteça o push, que ele empurre, ok? Então eu vou colocar aqui 3, push L3, ou seja, quero que empurre 3 colunas. Se eu voltar aqui no navegador, podem ver que ele está centralizado. Eu não vejo as colunas no navegador, obviamente, mas podem ver que eu tenho a mesma distância de um lado e do outro também. Ou seja, 6 colunas essa div ocupa, com 3 do lado esquerdo, 9 com 3 do lado direito, 12. Fechou as 12 colunas, então fica fácil, tá? Eu vou só tirar essa cor de fundo, porque ela tá horrorével, um amigo meu falava assim, horrorével. E aqui agora sim eu vou centralizar, center align. Eu vou colocar aqui um parágrafo, vou colocar uma classe aqui também, só para ficar melhorzinho. Vou colocar center align também. E flow text. O flow text faz com que o texto se comporte de forma responsiva. Conforme eu aumento o tamanho, a largura da tela, o tamanho do dispositivo, a letra se comporta de forma responsiva também. Quando eu diminuo num tablet ou celular, a letra não fica tão pequena, ela acaba ficando um pouquinho maior. Aqui eu vou colocar um texto qualquer de exemplo aqui, Lauren 25. Vamos ver como é que se comporta. Perceba, ó, que a letra está um pouco grande. Se eu diminuir, isso por causa do flow text, tá? Ó, diminuindo, olha só, não ocupa mais metade da tela, 6 colunas, né? Como aqui, ó, na tela larga. Diminuindo para tablet, já fica na tela inteira, tá vendo que vem desde o começo até o final. E a mesma coisa acontece aqui para o celular.